Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês, através da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade em 1400 kHz AM, também em www.radioriodejaneiro.am.br, o programa Luz na Penumbra, estudo do livro Obras Póstumas. E hoje aqui com a Paloma Nogueira. Tudo bem, Paloma? Tudo bem. Olá a todos. É isso aí, meus irmãos. Vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo que estuda a fotografia e a telegrafia do pensamento. E eu vou ler o texto para nós podermos conversar um pouquinho a respeito desse texto, das colocações, das inserções que Kardec faz. Kardec, como sempre, um professor, ele faz com que a gente possa ir raciocinando de acordo com o que nós vamos encontrando na leitura. Ele vai nos conduzindo o pensamento. Então, essa condução não é a condução de quem impõe nada, mas sim uma condução do seu pensamento, para mostrar para nós qual é a ideia que ele vai formando a partir do estudo que ele está fazendo. Então vamos ao texto. Diz Kardec aqui, continuando esse assunto: o homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Frequentemente, uma pessoa de quem se faz pouco caso a exerce decisiva sobre outras de reputação muito superior. Isto decorre de que na Terra se veem muito mais máscaras do que semblantes, e de que aí o olhar tem a obscurecê-lo a vaidade, o interesse pessoal e todas as paixões más. A experiência demonstra que se pode atuar sobre o espírito dos homens, a revelia deles. Um pensamento superior, fortemente pensado, permite-se-nos a expressão, pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que ele lhes chega, do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. É esse um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras. Juntai-lhe a das inteligências dos desencarnados e imaginai, se o conseguirdes, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. E aqui nos faz lembrar a nossa Joana de Ângeles, quando ela fala da psicosfera. O que é a psicosfera? A psicosfera é como se fosse uma atmosfera. Nós temos no planeta Terra a atmosfera, que é uma camada de ar que cobre a Terra, e essa camada de ar faz com que nós possamos respirar, os pássaros, os aviões possam voar, o som possa se propagar por essa atmosfera, e a psicosfera seria como se fosse a atmosfera, só que de pensamentos. Então o que ocorre? Esses pensamentos, eles são lançados a partir de nós nessa psicosfera, nessa camada de pensamentos, de um monte de pensamentos, de muita gente. E o Kardec lembra, inclusive, não só de encarnados, mas de desencarnados.
quando nós pensamos, nós lançamos esse pensamento na psicosfera. E essa psicosfera, ela entra em contato com todos os seres, mais uma vez, repetindo, encarnados e desencarnados. Daí a necessidade que nós temos de tomar muito cuidado com os pensamentos que nós temos. É óbvio que o pensamento não é algo que nós consigamos dominar num primeiro momento. Eu estou tendo um pensamento ruim em relação à Paloma, então o que eu faço? Eu não posso mais ter esse pensamento ruim? Não. Eu tenho que pensar bem da Paloma. Eu tenho que trocar o pensamento ruim por um pensamento bom. Eu vou conseguir isso de uma vez só, né? Eu quero, pronto, já consegui? Não existe isso. Tudo na nossa vida é um exercício constante. E num dia eu vou conseguir 0,5%, no outro dia 0,65%, no outro dia 1%, no outro dia 2%, no outro dia 5%, por aí vai. Eu vou crescendo porque eu vou exercitando. Agora, se eu consigo num dia 0,5%, no dia seguinte eu já desisto, eu não consigo nada, eu zero. Então eu preciso ter persistência, continuar com esse exercício. Eu ainda me magoo com as pessoas, tá? A mágoa, o ódio, a raiva, esses sentimentos negativos que só fazem mal a nós. Quem pensa negativo, quem se ira, quem se magoa, é quem está se envenenando. É verdade. É aquele lance de tomar veneno e esperar que o outro morra, né? É isso aí. E a gente tem que ser um pouquinho mais inteligente do que isso, né? Quando eu percebo que a doutrina espírita, ela nos indica caminhos para que nós possamos ter sanidade mental, ou seja, a saúde mental seja perfeita, Jesus é o psicólogo dos psicólogos, o maior que já existiu. Não existe outro maior que Jesus, nem igual, que nós conheçamos, é óbvio. Então Jesus vem nos dando uma aula de psicologia. Por exemplo, quando ele fala: tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Exatamente. Então, se eu quero algo para mim, eu não quero algo negativo. Você quer, Paloma, algo negativo para você? Não. Quer que te façam mal? Não. Então você vai fazer o que pro outro? Fazer o bem, mas na hora da raiva a gente não faz isso. A gente faz o contrário. Eu digo por mim. Ainda faço isso. Aí me policio, ainda tô fazendo o que eu não deveria fazer, eu tô fazendo. E aí procuro, é um exercício, como o João falou, é um exercício constante, dia a dia, é uma luta interna com a gente mesmo, todo santo dia, né, pra gente procurar transformar esse sentimento, transformar essas coisas, essas cargas tão negativas que são muito tóxicas para quem sente, serem transformadas em coisas positivas. É um exercício diário, constante, todo santo dia. É isso, e a gente não pode desistir. Nós fomos adestrados, essa expressão que eu gosto muito de usar, porque é como se fosse um adestramento de um animal mesmo. Nós fomos adestrados a nos vingar. Nós fomos adestrados a não levar desaforo para casa. Exatamente, eu falo por mim. Eu apanhava ainda se não descontasse, se chegasse em casa apanhado. Se você apanhasse na rua e chegasse em casa, né, machucado, não descontou, não se vingou? Sim, exatamente. O pensamento assim, que naquela criação, naquela época era comum, né? Como o João falou, a gente foi adestrado a isso, adestrado a toma lá da cá, né? A gente pagar com a mesma moeda. Se me bateu, eu bato também. É isso aí. Hoje a gente tem o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, nos mostrando exatamente o contrário. Quando Jesus fala, se te baterem numa face, apresenta-lhe a outra. Se te pedirem para andar 1 milha, vai com ele 2.
Se te pedirem a capa, dá também a túnica e por aí vai. O problema é que a gente... Ai, tudo bem, vamos fazer isso. Quando isso acontece na prática, é aí uma prova de fogo. Será que a gente... Na hora da raiva, a gente não pensa nisso. Quando pensar que não, a gente já fez. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas é aquilo que a gente falou, é um exercício. Um exercício, exatamente. A gente não pode nunca imaginar que está pronto, né? Passamos muito tempo, passamos até milênios sendo adestrados a esse tipo de pensamento. Então agora, de uma hora para outra, num piscar de olhos, num estalar de dedos, a gente quer sair de um ser que ainda se vinga, ainda se ira, ainda se chateia, para alguém que só benesses para os outros. Não vamos conseguir. Agora, não é por isso que nós vamos desistir. Nós precisamos o tempo todo estarmos buscando esse trabalho íntimo para que o homem velho possa ser vencido pelo homem novo, porque é algo extremamente sensível. Nossa psique, nosso pensamento está treinado, como dissemos, ou adestrado para agir daquela forma antiga. E aí eu me lembro de Victor Hugo, né? Ou Victor Hugo, como o francês chama. Ele diz o seguinte: olha, existiram Aristóteles, Plutarco, Ptolomeu, que são tochas. O Cristo é o dia. E também o nosso Camões dizendo: cessa tudo quanto a antiga musa canta, que um poder mais alto se levanta. Ou seja, Jesus chegou, vem os ensinamentos de Jesus, todo o resto cai por terra. Nós precisamos substituir tudo aquilo que nós vimos o tempo todo vivenciando e que dentro de nós fala muito alto, por aquilo que é realmente fundamental em nossas vidas. Se eu quero uma vida melhor, eu preciso agir de forma melhor. Eu não posso chegar a um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Se eu quero um resultado diferente, ou seja, todos nós queremos ser felizes. Então como é que eu quero ser feliz, quero chegar a essa tão almejada felicidade, se eu continuo me irando contra o meu irmão e alimentando isso dentro de mim? Porque é como a Paloma falou, o sentimento vem. Na hora da raiva, aquela coisa vem. Os ensinamentos, a gente não lembra deles. Exato, mas só que aí é que está. Nós precisamos começar a pegar aquela água que o André Luiz nos traz no livro Nosso Lar, encher a boca de água e não esvaziá-la. Não engolir, não é? É isso, meus irmãos. Mas este é um programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, no capítulo que trata sobre o estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Nosso Kardec vem nos trazendo aqui ensinamentos maravilhosos que mostram que nós, ao pensarmos, emitimos com esse pensamento uma qualidade. Essa qualidade pode ser boa, positiva, ou pode ser uma qualidade negativa. Então, precisamos estar atentos ao tipo de pensamento que estamos mandando, mesmo porque tudo aquilo que nós mandamos, nós recebemos de volta. É a lei de causa e efeito. Mas isso aí não é só para coisas que nós fizemos no passado e agora volta para nós de uma forma assim para sofrermos, para expiarmos, para pagarmos. Não, a lei de causa e efeito, ela é tudo aquilo que nós lançamos, o pensamento, a fala e os atos, eles retornam para nós. E se forem bons pensamentos, se forem boas palavras, se forem bons atos, o que vai voltar para nós, né, Paloma? Coisas boas, coisas positivas. O problema é que na hora da raiva a gente não enxerga isso.
Como o João disse, é um exercício diário, mas a gente não lembra disso na hora da raiva. A gente tem que se policiar sempre. A gente vai muitas vezes se chatear, porque nós somos humanos, a gente está no nível evolutivo que a gente necessita ainda passar por certas coisas, né? A gente está aqui para evoluir, né? Para sermos melhores, sermos seres humanos melhores. Então, se estamos passando por tudo isso, por essa pandemia, por exemplo, existe uma necessidade nossa. Tem momentos que a gente se chateia, a gente, eu tô cansada de ficar dentro de casa, a gente reclama, a gente se chateia com as pessoas com as quais a gente convive, e a gente reclama mais do que agradece. Eu tô me dando como exemplo, tá, gente? Porque eu reclamo pra caramba. E eu falo sempre pro João, eu reclamo mesmo. Só que eu tenho a consciência de que já tenho essa consciência de que eu não posso continuar fazendo isso. Hoje eu reclamo muito menos do que eu reclamava lá atrás. Isso já é um exercício. Como o João falou, é aos poucos, é diário, é uma luta diária com a gente mesmo. É um exercício íntimo que a gente tem que se forçar a fazer. Sempre, a gente não pode desistir, não pode. Aquela advertência de Jesus é absolutamente fundamental nas nossas vidas. Vigiai e orai. Nós temos que... E essa é a ordem que Jesus apresenta, tá? Não é orar e vigiar, não, gente. É vigiai e orai. Primeiro, vigiar. Vigiar nossos pensamentos, nossos atos, né? Nossas palavras. Nós temos que vigiar a nós mesmos. Olhar para nós e falar, será que eu estou agindo como um verdadeiro espírita, como um verdadeiro cristão? E aí tomarmos atitude, olha, eu não agi como um cristão. Nós somos muito bons em julgar os outros, em vigiar a vida dos outros. Olhar para dentro da gente, a gente não quer olhar, é mais fácil olhar para o outro, né? Criticar o outro. Não dói, né? Exatamente, olhar para dentro da gente... Dói muito, é um exercício doloroso, mas é necessário, né, João? Mesmo porque, quando nós olhamos para dentro de nós temos que sermos sinceros. Olhar e falar assim, não, aqui tá errado, olha, aquilo que você critica no seu irmão, na sua irmã, você está fazendo igual ou pior. Verdade. Né? Por isso que Jesus também diz, né, para nós não julgarmos. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Nós queremos julgar os outros e não queremos sermos julgados. E a nossa consciência está aí, o tempo todo conosco. Nós podemos fugir dos outros, podemos achar que fugimos de Deus, mas da nossa consciência, podem ter certeza, nenhum de nós vai fugir. Então, precisamos ficar em paz com essa nossa consciência. Continuando o texto, Kardec diz o seguinte: se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Hoje nós vivemos, como a Paloma lembrou, uma pandemia. E aqui no Brasil, claro, em vários países do mundo existem essas guerras políticas, guerras ideológicas, e nós mandamos pensamentos, independente do lado que nós nos colocamos, nós mandamos pensamentos negativos para aqueles irmãos que estão muitas vezes no comando, ou para aqueles que não estão no comando, mas que querem ver uma situação melhor. Quando nós, pura e simplesmente, esquecemos que todo pensamento negativo retorna para nós, todo pensamento negativo é destrutivo, aí nós estamos colaborando
para que esse nosso mundo, esse nosso planeta continue do jeito que está. Ou seja, com as pessoas se digladiando, com as pessoas se odiando, com as pessoas brigando, amizades sendo desfeitas, famílias sendo destruídas por conta de polaridade política, polaridade ideológica. Então é preciso entendermos que o nosso pensamento é construtivo, mas também é destrutivo. É destrutivo, mas também é construtivo. Precisamos trabalhar para que o nosso pensamento cada vez mais trabalhe na faixa do bem, na faixa do construtivo e não do destrutivo. É fácil? É óbvio que não. Mas voltamos com a palavra de ordem deste programa de hoje: exercício. Precisamos exercitar. Se nós nos pegamos pensando mal de alguém, mandando dardos venenosos para alguém, vamos parar, respirar fundo, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Jesus, para podermos mudar isso dentro de nós. Com certeza. A gente não vai mudar o mundo mandando coisas negativas para o mundo. Então é isso que Kardec está dizendo. A força que o pensamento tem é absurda. Então precisamos trabalhar essa força. Se é uma força que tem que ser usada para o bem e não para o mal. Continua Kardec no texto. Pela telegrafia do pensamento, ele apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um deles. Sobre o conjunto e sobre cada um dos pensamentos. Conjunto dos pensamentos, ou seja, de todo mundo, e sobre cada um dos pensamentos. Pensamento individualizado. É isso que ele está falando. O nosso pensamento, ele vai influenciar outras pessoas. Então vamos combinar uma coisa? Vamos trabalhar o nosso pensamento para que seja um pensamento bom. O último parágrafo desse capítulo, Kardec fala o seguinte: que serão, senão consequência da telegrafia do pensamento, esses choques misteriosos que nos advertem da alegria ou do sofrimento de um ente caro que se acha longe de nós? Não é a um fenômeno do mesmo gênero que devemos os sentimentos de simpatia ou de repulsão que nos arrastam para certos espíritos e nos afastam de outros? Exatamente, afinidade. Eu penso de uma forma, eu vou atrair quem é afim, quem tem os pensamentos parecidos com os meus. Eu não vou atrair pessoas que pensam muito diferente. Diferente sim, mas muito diferente, antagonicamente diferente, não. Eu vou atrair quem tem alguma similaridade comigo. Então, trabalhemos o nosso pensamento, trabalhemos para que nós possamos cada vez mais ter qualidade boa nesse pensamento. Estou insistindo nessa questão da qualidade boa, porque nós, por muitas vezes, nos deixamos levar pelas circunstâncias. E eu quero lembrar aqui uma expressão de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Eu sou o meu único inimigo. Então eu tenho que ser inteligente, esperto o suficiente para me transformar de inimigo em amigo. E nós sabemos, aqui neste livro que nós estamos estudando, Obras Póstumas, Kardec adverte que o pensamento é o atributo essencial do espírito. Sem o pensamento,
Não há nada, não existe espírito. Então, nós estamos aí para trabalhar o nosso pensamento. Pensando nisso, chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos muito a sua audiência, a sua paciência e esperamos vocês no próximo programa. Até lá, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra e é com muita alegria que nós hoje vamos dar prosseguimento e encerrar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Amai os vossos inimigos. E nessas últimas 2 semanas nós temos desenvolvido a temática do duelo. E hoje, para encerrar o estudo deste capítulo, temos aqui, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua, sob a supervisão técnica do nosso querido Cláudio Almeida, e ele então vai explicar, comentar, raciocinar junto conosco sobre a nota que é de item número 16, nota esta que é o comentário de Kardec sobre todo o tema do duelo. Foram várias mensagens trazidas por vários espíritos e Kardec então arremata usando uma nota. E o Tony vai refletir junto conosco sobre essa nota. Olá, Antônio. Olá, Marta. Tudo muito bem? Tudo muito bem. Vamos arrematar esse estudo, né? Exatamente, realmente. Nós já tem alguns programas, eu não sei assim quantos, mas são bastante programas sobre esse assunto. Exato. Do duelo. E eu disse aqui no começo do estudo que as pessoas podiam até estranhar, quer dizer, tocar nesse assunto. Tudo bem, isso foi escrito por Kardec lá em 1860 e poucos. Hoje em dia isso já está anacrônico, fora de moda. Mas veja bem, ele vai dizer aqui que naquela época dele já estava ficando fora de moda. Então, você pensa, poxa, mas negócio de duelo? Duelo eu só vejo em filme de Far West, filme de capa-espada, que tem duelo do Zorro. Tudo bem. Para nós hoje isso é um duelo. E ele aqui vai falar isso para nós. E então nós temos que entender o motivo pelo qual, já naquela época, quando ele sabia que os duelos já estavam se esvaindo, não era mais moda para a sociedade da época, ele colocou isso e foi talvez grande parte do capítulo que trata de amar vossos inimigos, cuida desse assunto. Então, tem que ter algum motivo que seja relevante para nós hoje, né? Ele diz assim: os duelos se tornaram cada vez mais raros, e se de tempos em tempos ainda vêm alguns dolorosos exemplos, o número deles não tem comparação com o que ocorria antigamente. Antigamente, para Allan Kardec, ele está no século XIX, então está se referindo a coisas mais antigas, né? Naqueles tempos, um homem não saía de casa sem prever um encontro. Assim sendo, sempre tomava suas precauções. Um sinal característico dos costumes de uma época e dos povos está no uso habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. O término de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, sendo interessante observar a gradação desse hábito desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados com uma lança
até aquela em que portavam uma simples espada, tornando-se ela antes um adorno e um acessório do brasão do que uma arma agressiva. Um outro sinal de mudança nos costumes é que antigamente os combates comuns aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para dar espaço livre para os duelistas. Hoje, eles se escondem. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora, não se dava atenção a tal fato. O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e fraternidade. Você vê, já na época de Kardec, a sociedade já mostrava essa evolução moral. Ele diz aqui que antigamente a pessoa que morria num duelo não causava nada, então, morreu. Já na época de Kardec, uma morte de um homem era um acontecimento que causava comoção, como hoje. A gente ouve uma notícia que a pessoa morreu baleada, ou até se for o bandido que morreu, a gente fica comovido com a história. Ninguém fica feliz com a morte de ninguém. Então há realmente um processo evolutivo em nós. Então nós podemos imaginar, antes de Kardec, como ele fala, antigamente era assim, se duelava à toa por qualquer motivo, em praça pública, a multidão ansiosa vendo lá o duelo. Na época dele, os poucos que aconteciam já aconteciam escondidos. Né? Vão para um lugar afastado, que em alguns lugares já era até crime, né? Agora duelo não podia duelar. E a pessoa ficava assim, constrangidas com a morte de uma pessoa. E hoje em dia, nós objetamos completamente esse negócio de duelo. Pelo menos esses duelos armados. Né? Então a gente traça uma linha da época de antigamente, época do Kardec e agora. E vamos ver que está decrescendo em nós esse instinto, esse desejo, esse modo selvagem, como ele fala aqui, bárbaro, vestígios de barbarismo. Está diminuindo em nós. Então nós podemos retroagir mais um pouco da época de antigamente do Kardec e vamos ver que nós somos herdeiros das feras, dos animais. Quando nós vivíamos nas cavernas, nós tínhamos que agir exatamente como as feras que nos circundavam para poder sobreviver. A gente tinha que ser feroz, senão você não sobreviveria. E nós fomos perdendo esses hábitos. Mostrou aqui. Se na época lá que nós estávamos nas cavernas, os homens se matavam por qualquer coisa, da mesma maneira que as feras, o macho briga com o outro para discutir quem é o macho alfa do rebanho. Se matam. Os dois bodes, ou os dois antílopes com chifrada, um urso agride o outro para decidir quem é o que vai ser o bambambam lá o principal. Das fêmeas lá do rebanho. E nós agimos exatamente como aqueles animais, porque estamos convivendo ali e era vida na selva, salve-se quem puder. Tudo bem, faz parte do processo. E nós vimos aqui que veio evoluindo a um duelo de espada. Né? E hoje nós chegamos à conclusão que não existe nem duelo de espada, só os duelos intelectuais, como nós falamos no programa passado, sobre a discussão de quem tem razão sobre um ponto, o marido e a mulher brigando por causa de uma discussão, por causa de uma bobagem qualquer, dois amigos, dois sócios, dois irmãos brigando, vizinhos brigando por causa de vaga de carro na garagem. Essas coisas que a gente chegou à conclusão que hoje em dia as pessoas preferem abdicar dessa briga para ser feliz. Então, mas eu acredito que ainda dentro de nós ainda exista muito daquele homem no trânsito selvagem, que vivia cercado de feras. Eu digo que essas feras ainda estão dentro de nós, mano. Essas feras fazem com que nós tenhamos dentro de nós um verdadeiro jardim zoológico. Dentro de nós, essas feras ainda estão aqui. Então, às vezes, nós agimos como feras. Damos aso a que uma fera dentro de nós agrida. De repente, eu estou com um elefante dentro de mim que quer passar por cima de todo mundo. De repente, é um tigre que está dentro de mim que quer tomar satisfação. Porque quando não é uma cobra sibilina que faz aquelas tramóias para poder
agredir. Então nós temos que ver que nós ainda não estamos tão afastados da vida de animais. E se nós prestarmos atenção, vamos ver que nós, de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, estamos agindo como uma dessas feras. E é isso que eu chamo todos para se acautelarem. Por quê? Em princípio, a ação de uma dessas feras dentro de mim, ela sai de mim e ia agredindo uma outra pessoa. Então você vai dizer, Antônio, então você está causando um problema sério, um prejuízo para essa pessoa que foi agredida. Eu falo, é verdade. Mas essa não é a pior parte. Não é a pior parte dessa atitude. A pior parte é que quando eu permito que essa fera, uma dessas feras que ainda habita em mim, que gosta de um duelo, gosta de uma discussão, de uma confusão, que eu permito que ela haja dessa forma, que ela agrida alguém, ela está me causando um prejuízo muito grande. Porque, ao mesmo tempo que ela agride essa pessoa, seja até um inimigo, como está aqui, ela está destruindo em mim tudo aquilo que eu construí de bom, tudo aquilo que está sendo penoso para mim. Amar, praticar a caridade, ser justo, compreender, ser benevolente, né? Perdoar. Essas coisas que eu estou com uma dificuldade enorme de construir dentro de mim, tirar o orgulho, o egoísmo. Aquele esforço todo foi pro beleléu. Cai tudo. Eu vou ter que começar do zero, Marta, porque eu deixei escapar uma onça pintada que estava dentro de mim. Uma águia de rapina que vai voar e acertar um coelhinho lá correndo no gramado. Então, gente, eu preciso tomar cuidado com esse meu zoológico. Eu tenho que amansar essas feras, contratar um domador, alguém, ou estudar para eu poder domar, porque vai ser difícil eu liquidar essas feras de uma hora para outra. Elas estão comigo há milênios, Marta. E são muitas. São diversas, tem uma fauna completa. Exatamente. Não tem aqui dentro de mim um coelhinho. Não. Mas é bem capaz de um coelhinho brigar com outro por causa de uma cenoura. Mesmo aquele gatinho vai brigar com outro. Vai brigar, porque eles, coitadinhos, não fazem de maldade, assim. Não fazem, eles fazem que são feras. É o instinto deles, é a natureza deles. O escorpião que está dentro de mim, ele tem a natureza dele, então ele vai agir pela natureza, ele vai picar o outro, mesmo que o outro esteja me salvando. E a gente não faz isso, Marta. A gente agride a pessoa que está nos ajudando, está nos salvando, está nos dando problema. A gente fica bravo, dá um ataque e agride a pessoa e depois não tem nem como pedir desculpa porque está envergonhado. Porque eu deixei aquele escorpião que está dentro de mim ainda agir. Aquele escorpião que mata o sapo. Então a gente tem que prestar um pouco atenção nessas situações que ocorrem com a gente. Porque, eu disse, o pior prejuízo não é daquele a quem eu agredi, é meu. Porque se eu estou estudando tudo isso aqui... Perdeu o fruto de tudo que estava tentando conquistar. Eu já demonstrei aqui para todos como é difícil praticar a lei do amor e da caridade. Não é difícil, eu costumo dizer, é muito difícil. Para lá de difícil. Com toda essa dificuldade eu consigo começar um pouquinho, começa a melhorar, de repente eu solto aquela fera por causa de uma bobagem, uma coisa à toa, e abro mão da felicidade. Porque se eu consigo segurar essa fera dentro de mim, eu vou ser feliz. Eu vou curtir aquele pouquinho já de virtude que eu estou conseguindo montar aqui dentro de mim. Mas eu solto a fera como se eu estivesse montando aquele quebra-cabeça complicado, está tudo em cima da mesa já. Aí eu solto a fera, ela mete a pata no jogo, desmancha tudo aquilo, eu vou ter que começar a montar o quebra-cabeça todo novamente. Olha que confusão que eu arrumei. Porque eu não consigo. Então, quando
o Kardec, os espíritos, não sei, decidiram trazer esse assunto, eu acredito que estavam preocupados, não é com um cara dar um tiro no outro, puxar uma espada, porque isso era do barbarismo da época. Estava preocupado é com as feras que eles tinham lá e nós ainda temos. Essas feras que levavam as pessoas para o duelo. Que nem dois bodes se batendo de cabeça para decidir quem é o bode mais cheiroso para conquistar as cabritas. E eles sabiam disso. Por isso que eles falaram, vamos botar isso aqui, porque no futuro eles vão entender que não é para discutir aqui o duelo de capa e espada, nem o duelo do Far West. Eles têm que discutir o duelo que essas feras que eles trazem aí dentro deles aprontam. O trânsito, como você acabou de falar, as pessoas se arrependem depois, porque na hora não adianta, não consegue. Se transforma, né? Existia ainda, um desenho animado do Walt Disney. Quando era criança, passava na TV. Hoje não se passa mais desenho animado na TV do Mickey, nem do Pat Donald, nem do Pateta. Passa esses, sei lá, esses outros programas. Mas tinha um desenho animado do Pateta. Sabe que é aquele cachorro Sim. do Mickey, o Pateta, o Goofy. E ele estava um cidadão tranquilo, um cidadão educado, ajudando aquela bela, aquela outra a atravessar a rua, tudo gentil. Um doce de pessoa, o Pateta. Aí, de repente, ele vai lá para o estacionamento, pega o carro dele. Na hora que ele pega o carro, que ele liga o carro, o desenho animado mostra a transformação dele. É igual aquela novela O Médico e o Monstro. É. Ele deixa de ser o médico e começa a se transformar num monstro. E aí ele vai dirigir e aquele monstro dele começa a agir no trânsito. Ele fazendo as maiores barbaridades no trânsito. Completamente diferente daquele Pateta gentil. Gentil, que é a característica do personagem. Isso é um desenho animado da década de 40, da década de 50, mano. Então, naquela época, o Walt Disney já tinha percebido isso em nós. E quando pegamos um volante, nos transformamos. Então, soltamos aquela fé da competição. Os animais não gostam de competir, saem disparados aí, aquelas manadas, aqueles bandos. Não é normal. Os animais fazem isso, competem, lutam. Estabelecemos até códigos, critérios, né, para duelar melhor. Então, olha, se botar a seta, eu libero. Mas se não botar a seta, não libero. É a mesma coisa que me dá um tapa de luva de pelica no rosto. Chama o duelo. Se o cara passou da faixa. Uma vez eu estava dirigindo, sei lá, estava no túnel, meio distraído, não sei. E não tinha ninguém na minha frente. Tinha um carro na minha frente, à direita. Eu queria ultrapassar. Eu olhei no retrovisor, não via praticamente ninguém, só via carro lá longe. Aí eu fui normalmente. Daqui a pouco me vem um cara, uma velocidade me ultrapassando, me xingando, brigando, reclamando que eu não fiz a seta para avisar que eu ia ultrapassar. Eu falei, cara, tudo bem, eu acho que o certo, se você vai mudar de faixa, claro. Você realmente... Mas às vezes escapa, né? Não é isso que escapa, é porque estava tão longe. Porque você faz a seta para indicar para outra pessoa que você vai fazer uma mudança. Claro. Mas quando eu olhei no retrovisor, era tão longe. Não tinha ninguém. A quem que eu vou avisar que eu estou mudando de faixa? Também não justifica aquela agressividade. É porque me deu na hora um... Eu falei, eu sei que eu devia ter feito a seta, mas eu não fiz. Mas não justifica gerar toda essa confusão. Ou seja, ele deixou sair de dentro dele uma fera por causa de uma simples emissão de uma seta para mudar de faixa. E que, pelo jeito, ele estava já pressentindo que você ia fazer a mudança. Quer dizer, nem havia necessidade de fazer aquele rompante. Tempo. Ele estava tão longe que levou tempo ele me alcançar. Não é aquele negócio quando você muda de seta sem avisar e o cara, ele é obrigado até a frear. Frear e tal. Não, ele estava já sabendo. Né? E aconteceu mais. Adiante, logo assim, uns minutos depois, na minha frente, um táxi fez a mesma coisa que eu fiz.
Mudou de faixa na minha frente, eu estava meio longe também. Aí eu falei pra minha mulher, tá vendo? Até o taxista que é um profissional, Acontece, né? é no automático, a gente faz isso de mudar, certo? Quando sente que precisa. É. Por exemplo, eu moro numa rua que eu venho de uma principal, entro na minha rua. Ali não tem movimento nenhum, então já automaticamente eu entro à esquerda. Raríssimas vezes eu vou lembrar, pode ser que durante o dia, algum movimento, mas à noite, então, absolutamente ninguém. Então, você já entra no automático, entra à esquerda e... Agora, não, toda vez que você mudar a direção, é verdade. Mas você está dirigindo há tantos anos, você já pressente que há horas que você não precisa. Com certeza. E a pessoa fez assim, mas tudo bem. Então é o que eu digo, a gente às vezes peca contra nós mesmos. Às vezes nós fazemos essas grosserias após sairmos do centro espírita. Sem dúvida. Como eventualmente também de outros. Você sai da igreja, É. acabou de uma missa lá, De um culto evangélico, né? E faz isso. Como nós fazemos. A gente tem que se acautelar, ou seja, prestar atenção nesses pequenos duelos, que é porque a gente traz em si essas armas perigosíssimas, que não são a pistola, não são a espada, nem o sabre, nem o florete. São essas feras que estão dentro de nós e que a gente não percebe, elas estão doidinhas para escapulir e causar um reboliço. E a gente não percebe. Se fosse um revólver, a gente não, o revólver está aqui. Estou vendo, não vou puxar, não. Espada. Mas essas feras, essas armas novas do duelo, novas vou dizer, porque já está conosco desde Dos primórdios. Mas hoje isso está mais claro, que nós evoluímos, como diz aqui Allan Kardec. O espiritismo vai fazer desaparecer esses últimos vestígios do barbarismo. Então esse barbarismo que está dentro de mim, Antônio, eu estou tentando fazê-lo desaparecer com o espiritismo, que está me ajudando a interpretar essas situações, para eu não praticar isso, porque se eu bobear, não preciso nem bobear, é certeza que eu estou pronto para fazer uma bobagem dessa, porque eu não consigo ainda fiscalizar 24 horas por dia, 7 dias por semana, essas feras. Então, estou correndo risco, mas já estou de olho. Pode ter certeza que eu estou de olho. Já comprei um chicote de domador, um banquinho daquele de domador de circo, para quando a fera se animar, eu vou, dou uma chicotada aqui, mostro o banquinho, mas ó, fica na tua aí. Toma aqui um torrãozinho de açúcar, te acalma aí, te aquieta, que não é hora de soltar aí, pular em cima da plateia, não. Fica aí que é melhor. Sem dúvida, Antônio. É verdade. E é através de quê, né? O espiritismo aqui, ele está falando, né? Que vai nos ajudar a fazer desaparecer todas essas feras, né? Ou esses vestígios de barbarismo, justamente através do raciocínio, né? Pela lógica que ele traz e nos mostra e nos ensina a lógica das leis divinas, né? Então, de repente, você está estudando, você está lendo um texto, né, da codificação, e aquilo salta aos teus olhos. Ou está ouvindo uma palestra. Ou está ouvindo uma palestra, com certeza, né? Ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Sem dúvida. Né? Mas, usando, né, esse lema, né, nós vamos ficando por aqui, porque o nosso tempo acabou. Né? Vamos deixando vibrações e votos de muita paz a todos, e semana que vem estaremos aqui mais uma vez para iniciar o capítulo 13, capítulo que trata do que a vossa mão esquerda não saiba, o que dá a vossa direita. Se Deus Até quiser. lá, amigos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito,
para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.